Fala galera, tudo bem com vocês? Nós somos o Grupo 7, que é composto por Brenda Santos, Juliana Drindara, Kézia Paula e Luísa Giovânia. E hoje nós vamos apresentar para vocês, através da disciplina de Prática de Ensino em Biologia Molecular, o DNA e o RNA. Bora lá? Os principais objetivos dessa aula é apresentar a estrutura das células, os componentes do núcleo, a composição do DNA, sua função e sua importância, a composição do RNA, os principais tipos de RNA, a sua função e a sua importância e também as diferenças entre DNA e RNA. Vamos dar início à nossa aula com a estrutura das células, falando sobre a célula eucariótica e a célula procariótica. O que essas células têm em comum? Elas possuem o DNA, que é onde o seu material genético é armazenado. Ambas possuem ribossomos, citoplasma e membrana plasmática. A célula procariótica é a célula mais antiga, como seu próprio nome vai dizer. Pro vem de antes e cari vem de núcleo, antes do núcleo. Ela é relativamente menor e possui uma estrutura mais simples. Essa estrutura permite que ela se reproduza de forma mais rápida e mais eficaz. Ela não possui núcleo nem compartimento, muito menos organelas ligadas à sua membrana. Os seus ribossomos ficam espalhados por todo o seu citoplasma e a parede celular que envolve a membrana plasmática é constituída por polissacarídeos complexos. Elas também podem possuir um ou mais flagelos utilizados para sua locomoção. É uma célula unicelular e possui cromossomo circular único. A célula eucarionte evoluiu das células procariontes, elas são maiores e mais complexas e possuem núcleo, organelas e também é uma célula unicelular ou multicelular com cromossomos lineares. O seu nome vai dizer eu de verdadeiro e cário de núcleo, então ela possui um núcleo verdadeiro. Ela também possui algumas de suas organelas envolvidas por membranas. A célula procariótica possui um ou mais flagelo para sua locomoção, fibras, cápsula, parede celular, membrana celular, ribossomo, DNA e a região do DNA, que é a região onde o DNA vai ser encontrado, que também é chamada de nucleoide. A célula eucariótica pode ser de dois tipos, sendo animal e vegetal. O que essas duas células possuem em comum? O núcleo, o nucleolo, o retículo endoplasmático liso e o rugoso. Citoesqueleto, membrana plasmática, lisossomos, complexo de Golgi, mitocôndria, citoplasma, peroxoma e ribossomos. O que elas têm de diferente? O que a célula vegetal tem de diferente da animal? A célula vegetal ela possui três diferenças, que é a parede celular formada por celulose, os plastos, que no caso é o cloroplasto, que vai possuir clorofila, que vai auxiliar na fotossíntese. E ela também possui grandes vacúolos. Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o núcleo celular. Bom, o núcleo celular é uma estrutura que vai estar presente só nas células eucarióticas. Esse núcleo pode ser comparado como a central de comando da célula. Então, a gente pode comparar o núcleo e a célula com uma grande empresa. Toda empresa precisa ter seu gerente, assim como toda escola precisa ter o seu diretor, né? O diretor, então, ele vai fazer a escola funcionar. O gerente vai fazer a empresa funcionar. E o núcleo, então, ele pode ser comparado como o diretor da escola, como o gerente da empresa, que vai fazer a célula funcionar. Então, vamos fazer de conta que a gente tem uma empresa muito grande e ela tem o seu gerente. O gerente, ele vai controlar o que vai sair da empresa, o que vai entrar, quais são os funcionários que vão ser contratados, quais são os funcionários que vão ser demitidos, quais são os funcionários que vão ser pagos. Com o núcleo é a mesma coisa. Então, a gente compara a célula como uma grande empresa que vai produzir diversas substâncias,
que produz diversas proteínas, que possui diversas proteínas também. Dentro da célula a gente vai sair, diversas substâncias vão entrar, diversas substâncias, e tudo isso vai ser controlado pelo gerente, que a gente chama de núcleo. Então, o núcleo ele vai ser a central de comando da célula, que vai armazenar toda a informação genética que vai ser passada dos pais para os filhos através do processo de hereditariedade. Então, na imagem da direita, a gente tem a presença de uma célula procariótica. Essa célula procariótica, ela não possui membrana plasmática. Então, todos os conteúdos da célula vão ficar dispersos no citoplasma. Então, os cromossomos, que é o DNA da célula, que é a informação genética, ela vai ficar dispersa no citoplasma, junto com outras proteínas, junto com os ribossomos. E a região onde a gente tem esse cromossomo, então, é chamada de região do nucleoide. Então, nas células procarióticas, a gente não tem a presença de um núcleo, então todo o conteúdo de informação genética fica disperso no citoplasma, na região do nucleoide. Na imagem da esquerda, então, a gente tem essa célula eucariótica toda compartimentalizada, toda colorida, cheia de estruturas diferentes uma das outras, né? Então, essa bola grande roxa que a gente tem na parte superior da imagem é o núcleo. Então, ela é bem redonda mesmo, né? Como se fosse uma bola. E esse núcleo ele vai armazenar, então, nas células eucarióticas, todo o conteúdo de informação genética, como o RNA e o DNA. Então, enquanto nas células procarióticas a gente não tem a presença de núcleo, nas células eucarióticas a gente agora tem a presença de núcleo. A gente pode definir os componentes da estrutura do núcleo em 3 principais componentes, que é a carioteca, o nucleoplasma e o nucleolo. Então, essas 3 são as principais características, né? Ou são as principais estruturas que compõem o núcleo. A primeira que a gente vai falar hoje é a carioteca. Então, a carioteca, ela também pode ser chamada de envoltório nuclear. O que significa essa palavra envoltório nuclear ou carioteca? Como o próprio nome já diz, né? A gente tem essa palavra envoltório nuclear. Ou seja, lembra muito a envelope nuclear ou envolver o núcleo. Então, a carioteca ela é basicamente o núcleo em si, né, composto de membrana plasmática. Então, é como se fosse uma grande bola que vai ser separado do citoplasma através da membrana plasmática. Então, a carioteca, que é o envoltório nuclear, ele vai ser formado por uma membrana plasmática externa e uma membrana plasmática interna. A membrana plasmática externa, ela vai entrar em contato com o citoplasma e a membrana plasmática interna vai separar, então, o conteúdo do interior do núcleo do citoplasma. Então, agora a gente tem uma própria região para armazenar informação genética que a gente chama de carioteca. A carioteca, ela vai ser formada, então, por uma membrana plasmática externa e interna, e essas membranas, elas são formadas por uma bicamada fosfolipídica e diversas proteínas. Além da gente ter a presença dessa membrana interna e externa, a gente tem a formação de vários buraquinhos nessa membrana, que a gente chama de poros. Os poros, eles então são vários buraquinhos nessa membrana, que vai permitir que várias substâncias saiam de dentro do núcleo e entrem para dentro do núcleo também. Esses poros eles vão ser gerenciados por diversas proteínas que vão abrir e que vão fechar esses poros para entrar substâncias ou para sair substâncias do núcleo. Então, a gente já viu sobre a carioteca e agora a gente vai ver um pouquinho sobre o nucleoplasma. Então, como vocês viram, a carioteca ela é a membrana plasmática grande que vai formar um núcleo e dentro dessa carioteca a gente tem um conteúdo aquoso que a gente chama de nucleoplasma, que é semelhante com o citoplasma da célula procarionte. Então, o nucleoplasma ele vai ser uma estrutura aquosa, uma região cheia de líquido que vai armazenar um nucleolo e vai armazenar também diversas cromatinas, proteínas, alguns ribossomos e o cromossomo DNA. Então, basicamente a função do nucleoplasma é preencher a carioteca e armazenar o nucleolo, além de armazenar também
ribossomos, proteínas, cromatinas e o cromossomo DNA. A cromatina, ela pode ser formada pela associação do DNA a diversas proteínas. Então, a gente tem um exemplo do DNA associado a uma proteína histona. Ele vai ser condensado e vai produzir diversas cromatinas. A gente pode definir as cromatinas, então, em dois grupos. O primeiro grupo são as heterocromatinas, que não vão participar desse processo de transcrição do gene. Tudo porque ela é muito compactada, ela possui um DNA condensado, então ela não vai participar dessa transcrição dos genes. O grupo das eucromatinas, eles possuem vários DNAs não condensados, por isso que elas são menos compactadas. Tudo isso, então, ela vai fazer parte do processo de transcrição dos genes. Então, para definir, as heterocromatinas são muito compactadas e não participam do processo de transcrição dos genes. As eucromatinas possuem um DNA não condensado, então são menos compactadas e participam sim da transcrição dos genes. Lembra que eu falei para vocês que dentro do nucleoplasma a gente tem a presença de uma estrutura chamada nucleolo? Então é sobre ela que a gente vai falar agora. O nucleolo, então, ele é uma estrutura presente dentro do nucleoplasma que vai armazenar o RNA ribossômico e diversas outras proteínas. Então a gente tem o núcleo, né, que é essa bola grande formada pela carioteca. Dentro do núcleo, a gente tem a presença de um conteúdo aquoso, então daquele líquido todo. E dentro desse líquido, a gente vai ter a presença de uma bolinha menor, que a gente chama de nucleolo. Todo esse conteúdo que fica no interior do nucleolo vai ser separado do citoplasma através de uma membrana plasmática. Então, o nucleolo ele vai ser formado por membrana plasmática e vai armazenar o RNA ribossômico e várias outras proteínas que são necessárias para formar os ribossomos importantes na síntese de proteínas da célula. Então, a função do nucleolo é basicamente essa: armazenar o RNA ribossômico e diversas proteínas que vão ser usadas para formar os ribossomos especiais usados na síntese de proteínas de dentro da célula. Agora falando um pouquinho, né, sobre o DNA, a composição do DNA, ele vai ser formado por um ácido nucleico, esse ácido nucleico ele vai ser formado por uma pentose, que no caso do DNA vai ser uma desoxirribose, um ácido fósforico e as bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, elas vão ser a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Esse DNA, como a gente pode observar, ele vai ser uma fita dupla. E essas duas cadeias, elas vão se ligar através das pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, elas vão fazer algumas ligações específicas, como no caso, né, a adenina, ela só vai se ligar à timina, e a timina só se liga à adenina, assim como a citosina só se liga à guanina, e a guanina só se liga à citosina. Essa ligação entre a adenina e a timina vai ocorrer duas ligações de hidrogênio, enquanto na ligação entre a guanina e a citosina ocorrem três ligações. O DNA tem como função armazenar e transmitir as informações genéticas de uma célula. Ele também tem como função funcionar como molde para a síntese da molécula de RNA e o DNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém as informações que comandam a síntese de RNA. O DNA ele é importante porque ele possui o nosso material genético, que esse material genético ele é fundamental para o funcionamento dos seres vivos e da formação das características físicas. E ele também é importante porque ele contém as informações que produz proteínas e RNAs. E o DNA é um ácido nucleico essencial para a transmissão de nossas características para os nossos descendentes. Então, o DNA ele vai ser um dos principais responsáveis para transmitir as nossas características: cabelo cacheado, olho castanho, olho claro, cabelo liso, para a nossa futura geração. Falando um pouquinho, né, sobre a composição do RNA, ele também, assim como o DNA, ele é um ácido nucleico, ele vai ser formado por nucleotídeos.
Esses nucleotídeos, eles são formados por uma pentose. No caso, né, do RNA, vai ser uma ribose, uma base nitrogenada e um grupo fosfato. O RNA, ele é uma molécula de fita única, ao contrário, né, do DNA, que ele possuía duas fitas complementares. Então, por ser uma fita única, as suas bases elas não irão se parear através dos pontos de hidrogênio. Ao contrário do DNA, no lugar da timina, o RNA vai possuir a uracila. Então, as suas bases nitrogenadas vão ser adenina, citosina, guanina, que são iguais ao do DNA, porém, ele vai possuir a uracila no lugar da timina. O ácido ribonucleico, que é o que a gente conhece por RNA, ele vai ser formado a partir de um processo chamado de transcrição, que é onde vai ocorrer a síntese do RNA, a partir de informações contidas no DNA. Então, vai ser onde vai ter cópias das informações contidas no DNA para o RNA. Esse processo, ele vai ser controlado pela enzima RNA polimerase. E essa vai se destacar vai destacar a fita MOD do DNA e se deslocará para o citoplasma. No caso dos eucariotos, vai ocorrer do núcleo celular para o citoplasma. No caso dos procariotos, vai ocorrer exclusivamente no citoplasma. Bom, os principais tipos de RNA são o mensageiro, o transportador e o ribossômico. O RNA mensageiro é aquele que é o primeiro RNA que é do processo de transcrição, a partir de um molde de DNA. Portanto, ele é uma cópia do DNA com algumas modificações, que são de estruturação. Bom, ele vai carregar as informações do DNA do núcleo ao citoplasma para participar do processo de tradução e formação de uma proteína. O RNA transportador ele é importante no processo de tradução, porque quando chega a molécula, o RNA mensageiro no citoplasma, o RNA transportador vai se ligar ao RNA mensageiro para que comece o processo de tradução. Ele irá também transportar moléculas de aminoácidos para a síntese proteica. Ele possui um braço característico com 4 extremidades, para se ligar aos aminoácidos e para o anticódon, que é para se ligar ao RNA mensageiro. O RNA ribossômico faz parte da constituição do ribossomo, onde ele possui 2 subunidades. Ele também vai participar da síntese proteica e é nesse ribossomo onde vai acontecer a produção da proteína. Ele é formado por 2 unidades e quando o processo de tradução termina, essas 2 unidades se desfaz, esse complexo se desfaz, esperando um próximo RNA mensageiro com um RNA transportador para começar a síntese proteica. Aqui exemplifica como que é a formação do RNA mensageiro. Ele é uma única fita que é tecnicamente parecida com um DNA, só tem uma fita, e no lugar da timina, que é uma base nitrogenada, vai ter a uracila. Aqui é um exemplo do RNA transportador. Ele tem essa forma característica de um T, com esses braços, onde vai se ligar no RNA mensageiro para ser levado ao ribossomo, e também ali vai ter um local de ligação de aminoácidos que vai participar do processo de síntese proteica. E aqui já é o RNA ribossômico já montado, já é o complexo montado com o RNA mensageiro, o RNA transportador, as subunidades grande e pequena do ribossomo já montado e a produção da proteína. Bom, aqui é para exemplificar o que eu comentei no slide anterior, em que uma fita de DNA, um molde de DNA,
irá formar o RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico através do processo de transcrição. O RNA mensageiro ele se localiza dentro do núcleo, ele é a primeira fita de RNA a ser produzida, em que ele vai passar vários processos de modificação para se tornar maduro para poder sair do núcleo para o citoplasma, em que no citoplasma vai ter o RNA transportador, que vai ter constituído, tem uma forma de T, e também vai ter ligado a ele aminoácidos para participar da síntese proteica, que é o processo de tradução do RNA mensageiro. E no RNA transportador ele também vai conter o anticódon, que é para se ligar ao RNA mensageiro. E o RNA ribossômico ele vai ter proteínas e ribossomais para constituir a subunidade grande do ribossomo e a subunidade pequena, e também para se ligar quando começar o processo de síntese proteica, que aí vai formar um complexo com RNA mensageiro acoplado ao RNA transportador, e esses dois vão estar ali no complexo do RNA ribossômico para acontecer o processo de síntese proteica. A principal e mais importante função do RNA dentro da célula, então, é promover a síntese de proteínas, que vai produzir, então, para a célula diversas proteínas para ser usadas em diversas formas. Então, a gente tem, por exemplo, proteínas que são produzidas pela síntese de proteínas do RNA, que são utilizadas na catálise de reações bioquímicas, ou até na produção de energia para a célula. Então, a maior e mais importante função do RNA dentro da célula é fazer a síntese de proteínas. A gente tem aqui exemplos de diversas classes de RNAs que são importantes na síntese. Então, a gente tem, por exemplo, o RNA mensageiro, que ele possui a função basicamente de armazenar informação genética para a síntese de proteínas. A gente tem o exemplo do RNA transportador, que ele basicamente vai transportar os aminoácidos do citoplasma da célula direto para o RNA mensageiro nos ribossomos, e é o processo que a gente chama de tradução. A gente tem o exemplo dos RNAs ribossômicos, que são importantes componentes catalíticos do ribossomo. Ou seja, o RNA ribossômico ele vai basicamente catalisar os ribossomos produzidos na síntese de proteínas. A gente tem até exemplos de RNAs que participam do processo de recomposição do RNA mensageiro, que é o RNA que a gente chama de pequeno RNA nuclear, que é o sRN nuclear. A gente tem até RNAs também que participam da regulação da expressão gênica e na inibição da atividade de elementos de transposição. Então, os RNAs longos não codificadores, eles basicamente possuem essa função de regular a expressão gênica na síntese de proteínas. Então, nós temos aqui diversas classes de RNAs, cada um trabalha da sua forma para promover a síntese de proteínas, para produzir proteínas para a célula. Bom, após você saber como que é a estrutura do DNA e do RNA, saber também a sua localização e função de cada um, vamos recapitular e citar as principais diferenças do RNA e do DNA. A principal diferença entre esses dois é que o DNA é responsável pelo armazenamento da informação genética utilizada no desenvolvimento dos organismos vivos, enquanto o RNA serve para expressar informações genéticas produzindo proteínas. O DNA possui duas fitas helicoidais, enquanto o RNA apenas uma. O DNA é formado por bases nitrogenadas, que são adenina, citosina, timina e guanina. O RNA também é formado por bases nitrogenadas, porém, no lugar de timina, é usada a uracila. O DNA ele faz duplicação para gerar outra fita de DNA, enquanto o RNA ele vai fazer um processo de transcrição a partir de uma molde de um DNA para realizar outra fita, para surgir outra fita de RNA. O DNA é encontrado no núcleo de uma célula e também no DNA mitocondrial. No caso, ele é encontrado no núcleo de uma célula eucarionte. Numa célula procarionte, ele fica disperso no citoplasma.
A localização do RNA ela é variada. Ela pode estar dentro do núcleo, pode estar dispersa ali no citoplasma e também pode constituir o ribossomo. Como a gente citou, no RNA existem vários tipos, mas os principais é o RNA mensageiro, ribossômico e transportador. Portanto, cada um vai ter a sua localização. Bom, aqui é só para exemplificar o que eu disse no slide anterior, em que o DNA possui uma dupla fita, com suas bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e timina, enquanto o RNA não vai ter a timina, vai ter a uracila no seu lugar, e uma única fita. Bom, galera, para finalizar, eu espero que vocês tenham compreendido o que é o DNA, qual que é a sua importância, função, localização e estruturação, e também o RNA, função, estruturação, localização e a diferença entre o DNA e o RNA. Tem um próximo vídeo que vai ser de uma aula prática, onde a gente vai exemplificar mais ou menos como que é o DNA e o RNA. Em nome de todo o grupo 7, esperamos que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada!